Olá pessoal, sou a professora Elaine e hoje nós vamos falar sobre a Arte Nouveau. Então a Arte Nouveau ela acontece no período de industrialização, um período de revolução industrial, onde a industrialização ela vai substituir o trabalho do artista, o trabalho manual. Então essa parte artesanal ela vai se perdendo um pouco. A Arte Nouveau é justamente esse resgate dessa arte, arte e indústria junto. Então é o trabalho do artista, né, junto com a industrialização. Okay? Então a Arte Nouveau está ligado à industrialização. Ela vai fazer um resgate, então, dos trabalhos manuais. Esses trabalhos manuais, eles vão ganhando tanta importância que os críticos dizem que é aqui que nasce o papel do designer. Então, o designer ele vai pensar na forma e na função, que é justamente uma das características da Arte Nouveau, tá? Então, professor, como assim forma e a função? O objeto ele é pensado não só na sua utilidade. Não é simplesmente um abajur, ele vai ser um objeto decorativo. Não é simplesmente um corrimão, ele tem que se destacar, na verdade, ali dentro da arquitetura. Então, é uma ligação, uma unificação entre a arte, a arquitetura, entre o desenho, entre a ilustração e tudo isso entra em industrialização. Aí entra o concreto armado, entra o ferro, entra o cimento. Dentro aqui dessas características, nós falamos na exuberância decorativa. O que é essa exuberância decorativa? Um excesso de detalhes, uma preocupação muito grande dentro da arquitetura. Tá? Então, assim, tudo é pensado artisticamente dentro da arquitetura, tanto no interior quanto no seu exterior. Então, as formas elas se diferenciam, não é simplesmente um prédio. Você vai olhar e ele vai chamar atenção extrema pelo excesso de detalhes que tem dentro desse prédio. Tá? Uma das características do desenho são as folhagens e a imagem de mulheres. Tudo muito exótico. E com muitas formas sinuosas. Essas formas sinuosas, elas acabam criando espirais e arabescos. Tá? Tudo muito bonito, tudo muito bem trabalhado, tudo muito bem elaborado. Então, o papel do artista aqui, do desenhista, vai ser criar um rótulo de perfume, criar um catálogo, né, de uma loja, de uma marca famosa. Ele vai pensar não só no seu desenho, ele vai pensar na maneira de divulgar esse catálogo, na maneira que vai chamar mais a atenção. Então, ele utiliza justamente essas imagens femininas, né, essa sensualidade, essa beleza do corpo feminino, junto com folhagens, junto com essas formas espirais, junto com esses arabescos, para chamar a atenção para o seu desenho. Então, esse é um desenho do Mucha, ele é conhecido, né, um dos principais representantes, né, da Arte Nouveau, e a gente consegue perceber justamente esses arabescos, essas formas, folhagens da natureza junto com a imagem feminina. Aqui são outros cartazes dele, também o mesmo exemplo, essa sensualidade do corpo da mulher, as formas da natureza. Então aqui a gente fala até assim, hoje o que a ilustração faz? Então a ilustração, ela cria, né, as logomarcas, ela cria propagandas, pensando justamente em atingir o público. Aqui o Mucha já fazia isso, então ele fazia através do desenho.
Aqui um outro exemplo, então é sempre muito detalhado, uma exuberância muito grande e faz a ligação entre esse desenho e a arquitetura e os objetos decorativos. Então, quais os objetos decorativos? Abajur, telefones, eles são pensados de maneira diferente. Aqui é um catálogo com as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, representação novamente com as mulheres. Arquitetura, nós falamos do Gaudí, que ele é um dos principais representantes da Arte Nouveau dentro dessas características que a professora falou. Então, o que dá a impressão aqui é que tudo foi colocado depois, foi secado depois, os detalhes foram colocados posteriormente à construção, mas na verdade eles foram encaixados. O uso muito do ferro, né, já que a gente está falando de industrialização, e do vidro também, que já não era tão possível em outras construções, as anteriores, porque já não tinha essa descoberta, esse manuseio todo do vidro e do ferro. Aqui é um outro detalhe, né, da Casa Milá, que é uma das principais obras da Arte Nouveau. O interior dela lembra bastante os vitrais góticos, né? Então nunca o artista ele vai cria algo novo, mas sempre baseado naquilo que ele já conhece. Então vamos lembrar que vários artistas eles fazem uns estudos, né, de períodos anteriores, de obras anteriores, para poder criar as suas peças, criar a sua arquitetura, criar o seu desenho. Nós vivemos num mundo e nós estamos influenciados por esse mundo. Então tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, nós passamos para nossas obras. Então, toda a nossa criação tem a ver com toda aquela carga de informação que passa sobre nós. Então, o artista ele é um homem comum, ele vai também ser influenciado por essa carga emotiva. A Igreja Sagrada Família, ela não foi terminada ainda, tá? Então, depois da morte do Gaudí, ainda vários arquitetos, né, se prontificaram a continuar a obra, mas aquela exuberância decorativa, são tantos detalhes, tantas coisas que tem que se colocar dentro da igreja, então eles não conseguiram terminar essa igreja ainda, ela ainda está em construção. Então a gente consegue perceber justamente essas formas da natureza até dentro da construção. A Casa Batlló, que mosaicos, né, são mosaicos de ladrilhos coloridos, né, lembrando da arte bizantina também, né, onde teve esse florescimento do mosaico. Então, uma das principais características da arte bizantina é o mosaico. Aqui, novamente, a gente faz esse resgate do mosaico, vidros coloridos, né, essa obra chamativa. Então, você está andando, né, de repente você dá de cara com uma casa construída dessa maneira, é o que vai chamar a atenção. Então, faz esse resgate, essa estética exagerada. A escadaria do Hotel Tessel, de Victor Horta. Então, a escadaria aqui, ó, não é simplesmente um corrimão, tá? Então, ele é todo trabalhado com formas espirais, né, fazendo esse resgate de formas da natureza também na arquitetura. Aí o detalhe, né, do corrimão. Gustav Klimt, que ele é considerado um pintor da Arte Nouveau, que ele também faz essa unificação entre a natureza e entre as pessoas. Aqui é a árvore da vida. Esse retrato de Adele Bloch aqui, ele está numa disputa judicial, porque os parentes, né, da mulher retratada aqui, eles querem reaver essa obra na justiça. Ela está no museu, mas ainda está no embate judicial. Então a gente consegue perceber a imagem feminina e esse excesso de detalhes de colorido e a influência da arte egípcia. Como a professora falou, a gente consegue perceber a influência de vários períodos aqui dentro da Arte Nouveau. Os olhos, né, egípcios e até o dourado excessivo, remetendo justamente a esse período. Se a gente olhar aqui, essa mulher na Árvore da Vida, ela lembra também a lei da frontalidade egípcia. Então, o tronco de frente e o rosto de lado. E o olho também de frente. Então, ela remete também à arte egípcia.
O Beijo, que é considerado uma das obras mais bonitas, mais expressivas dele, que representa, né, o amor, essa ligação espiritual entre o homem e a mulher. As vestes, elas se fundem. Então, ela é uma obra que, lógico, vista a olho nu, ele é bem diferente. Por quê? Porque o dourado ele vai chamar muito mais a atenção, né? Todos esses detalhes que o Gustavo Klimt colocou também, ele transmite uma ideia diferente ao olho nu. Então, ela é uma obra que ela chama bastante atenção. Aí nós falamos do Émile Gallé, que, como a professora falou, os objetos decorativos. Então, um abajur, ele não é simplesmente um abajur que está lá para iluminar, né? Ele está como se fosse uma obra em destaque. Ele pensa na estética do objeto, não só na função do objeto. E também um vaso. Poderia ser uma jarra, mas não é simplesmente um vaso para se colocar flor dentro. Aqui nem tem a necessidade de se colocar flor, por quê? Porque ele já é elaborado. Aí aqui a gente volta a falar da técnica do vidro assoprado, né? Que você vai assoprando para criar justamente essa bolha de ar e você vai moldando o objeto conforme você vai assoprando e trabalhando com as ferramentas. O Tiffany também, o uso bastante do vidro. Então, a industrialização, ela possibilitou o trabalho com diferentes materiais. Não só o trabalho com a tinta, com a tela ou com a parede. Ela trouxe outros materiais para dentro da arte. Aqui, a gente vai ver um vídeo sobre a técnica do vidro assoprado. Então, seria como um material fundido, né? Como se você estivesse trabalhando um bronze. Então, faz o derretimento desse vidro. Esses floquinhos coloridos, depois eles vão criar um efeito, né? Conforme ele vai assoprando, ele vai moldando e vai criar um efeito nessa peça. Aí que ele coloca dentro da forma e ele vai assoprando justamente para essa peça ela ir inchando, entre aspas. E ele vai trabalhando com as ferramentas para ir dando forma nesse objeto. Às vezes nós vemos um objeto pronto, né, e a gente não valoriza muito esse trabalho manual. Então a Arte Nouveau é justamente esse resgate do trabalho manual, valorização do trabalho manual. Aqui, lógico, nós estamos falando da industrialização, processo de industrialização. Graças a isso, né, se possibilitou trazer esses materiais para dentro de uma obra artística, mas esse trabalho manual do artista, ele é necessário e ele volta a ser valorizado. Então, fala-se do designer que cria o objeto e o artista que ele vai tirar esse objeto do papel e ele vai criar, ele vai dar forma a esse objeto. Então, hoje, sobre a Arte Nouveau, nós aprendemos justamente isso, a valorização do trabalho manual, mesmo no período de industrialização, tá? Então, a gente está falando, assim, a industrialização, as máquinas, elas substituíram completamente o trabalho artístico? Não, elas não substituíram completamente o trabalho artístico. Senão, depois da Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, nós não poderíamos mais falar sobre arte. Então, o artista, ele vai se reinventando, ele vai reaproveitando essas novas ideias para inovar as suas obras, inovar as suas criações artísticas. Ok, pessoal? Até a próxima!